1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 1, versos 3 a 7. Conforme te pedi, eu estou lendo na versão Almeida 21. Essa é a versão que eu estou usando aqui agora. Conforme te pedi, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Olha que interessante isso aqui, porque a gente está estudando doutrina, não é, pastor Cláudio Moisés? E Felipe Costa, e Jonatas, e Tadeu, e Suzane Mouta, e os professores das classes de EBD, nós estamos estudando doutrina, este alinhamento doutrinário na nossa igreja, porque existem outras doutrinas por aí, que às vezes trazem confusão, mas isso não é novidade, é o privilégio do nosso tempo. Você vê que lá no 1º século, Paulo já escrevendo a Timóteo, ele já fala sobre a importância desta firmeza doutrinária. E ele diz, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, verso 4, nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões. Preste atenção nisso aqui, queridos. Produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Preste atenção no que Paulo está dizendo, que essas falsas doutrinas, ou esse ensino de doutrinas heréticas, que já existia naquela época e que se multiplicaram hoje, o que não falta hoje é heresia. O que não falta hoje é doutrina errada. Aí ontem à noite, no carro, a gente voltando de São Gonçalo, aí Samara perguntou assim, pai, como é que eu vou saber se tal coisa está certa ou se tal coisa está errada, a igreja certa, a igreja errada? E eu respondi para a Sassá, a família no carro, disse assim, olha, a gente tem um parâmetro. A gente tem um parâmetro para saber qual é certo. E o parâmetro é a Bíblia. Aliás, hoje na EBD nós vamos estudar sobre as fontes de autoridade. E vai ser muito interessante o estudo desta manhã. A nossa fonte de autoridade não é o que o teólogo fulano de tal disse, ou o que o pastorzão lá da primeira de Niterói, ou da primeira do Rio, ou da Memorial de Brasília. Não é isso. O nosso padrão, o nosso referencial, a nossa fonte de autoridade é a Escritura Sagrada. E nós temos acesso a essa Escritura para saber assim, isso está certo e isso está errado. O que a Bíblia diz. Não é porque o pastor Samuel diz, não é porque o pastor Cláudio Moisés diz, não é porque o seminarista diz, é porque a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz, até que eu não goste, preste atenção nisso, olha, eu não gosto, eu vou dizer para vocês. Tem coisa que a Bíblia diz que eu não gosto. Tem coisa que a Bíblia diz que eu nem concordo. Eu não concordo. Vou ser sincero aqui com vocês, eu não concordo. Por exemplo, se alguém te bater numa face, o que eu queria fazer? Dou um murro nele. Ué, é claro. O que eu acho certo? Eu, Samuel, esse homem velho, pecador, miserável. Alguém me deu um tapa na face, eu dou um murro na cara dele, rebento com ele. Como se eu fosse muito fortão, né? Até parece. Só que a Bíblia diz assim, não é isso. Se alguém te bater numa face, ofereça outra. Caminhe a segunda milha. Seja manso, aprenda a sofrer. Eu gosto disso? Não, eu não gosto. Mas isso é o que a Bíblia me ensina. E eu me esforço intensamente para entender, para viver, para praticar isso. Mesmo sendo contrário à minha natureza. Porque eu não posso seguir na Bíblia o que eu gosto e o que eu não gosto eu deixo para lá. Não, essa parte aqui da Bíblia eu gosto, então essa aqui, beleza. Não, essa aqui eu não gosto não, então deixa quieto. Irmãos, ou é ou não é. Então isso que Paulo estava orientando o jovem pastor Timóteo, acerca desses que ensinam heresias. E ele diz que essas heresias, e ele fala de genealogias intermináveis, isso era coisa dos judeus, genealogias intermináveis e fábulas. E ele diz que essas coisas produzem discussões, confusão. Está escrito aí no verso 4? Vê se está escrito isso mesmo. Essas
heresias, essas discussões tolas, isso produz confusão. E às vezes há confusão na igreja, existe confusão na igreja por conta de falsos ensinos ou da arrogância de querer um saber mais do que o outro, uma disputa de ego, uma disputa de vaidades, em termos de filigranas de doutrinas. E isso reflete, é o que eu quero falar hoje, isso reflete, e eu já tenho falado sobre esse assunto há alguns domingos, isso reflete imaturidade espiritual. Preste atenção. Um camarada aqui em Éfeso, um camarada queria discutir doutrina, queria discutir teologia, queria discutir genealogias intermináveis. E Paulo fala para Timóteo assim, Timóteo, cuidado, cuidado, porque isso é imaturidade. Mas como assim imaturidade? Se o camarada conhece tanto de genealogia, de teologia, de tanta coisa, como é que ele é imaturo? Porque conhecimento é diferente de maturidade. Concorda comigo? Conhecimento é diferente de maturidade. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, só para eu terminar a leitura. E Paulo diz assim, e isso, olha o verso 4, isso desfavorece o propósito de Deus. Preste atenção que essas discussões vazias é muito mais para inchar o ego, para dizer que eu sei, para dizer que eu estou certo, para dizer que a minha doutrina é melhor do que a sua, e desvia a igreja, preste atenção no verso 4, não sou eu que estou dizendo, confirma aí se eu estou falando certinho, vê aí, confere se eu estou falando certo. Desvia a igreja do propósito de Deus. Essas discussões tolas, vãs, elas desviam a igreja do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? A missão de Deus é salvar o mundo, é fazer discípulos, é redimir a humanidade. Mas aí a gente deixa de pregar o evangelho, a gente deixa de ir na casa do vizinho para ganhá-lo para Cristo, porque eu estou discutindo aqui sobre um detalhezinho tão pequeno, se no arrebatamento eu vou subir descalço ou se eu vou subir de sapato. Olha que coisa, e às vezes assim um detalhe tão pequeno, a gente briga, a gente discute, a gente gasta uma energia tremenda e a gente se desfoca, deixa eu ver o termo que ele usou aqui, a gente desfavorece o cumprimento do propósito de Deus. E quem gosta disso? Quem é que gosta de tirar a igreja do foco da missão, tirar a igreja do foco do propósito de Deus e distrair a igreja com outras discussões que não vão dar em nada? Quem é que gosta disso? Não vou nem falar o nome dele, que vocês sabem, o nosso inimigo, que não merece nem o nome dele ser falado aqui. Vocês sabem quem é. E aí, o texto continua, que isso, o fundamento da fé, isto é, o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. Em vez da fé ser fortalecida para o cumprimento da missão, a gente desfoca, a gente divaga, a gente se distrai com discussões intermináveis de genealogias ou de uma bobagem qualquer. O que Paulo está dizendo a Timóteo, que estava acontecendo na igreja em Éfeso, que Timóteo estava em Éfeso. Timóteo era o pastor de Éfeso, no momento em que Paulo escreve essa carta para ele, e a igreja de Éfeso estava em confusões lá, em termos de doutrina, de genealogia, de não sei o que lá. Mas vamos trazer para a nonossa realidade hoje, que nós não estamos em Éfeso. Tá? Às vezes, Satanás coloca umas disputazinhas bobas, né? de bobagem qualquer, para nos distrair do propósito de Deus para a nossa igreja, que é de alcançar vidas. E o que Paulo vai tratar é que isso revela uma igreja imatura. Então, os crentes de Éfeso, tudo bem que aqui era ainda no início da era cristã, essa carta provavelmente foi escrita ainda na década de 60, então pensa bem, se Jesus morreu ali e ressuscitou na década de 30, o cristianismo tinha 30 anos, e já tinha uma igreja
E essa igreja demorou a ser plantada, então era uma igreja nova, era uma igreja recém-organizada, obviamente, com crentes novos e imaturos, mas aquele contexto de crentes imaturos estava dando ocasião para discussões intermináveis e discussões inúteis. Veja bem, aí alguém pode dizer assim, pastor, mas então o senhor está sendo incoerente, porque como é que a nossa igreja faz um alinhamento doutrinário, as classes todas estudando doutrina, se discutir doutrina é inútil? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que discutir doutrina é inútil. Eu estou dizendo que discutir doutrina é importante, é fundamental, nós precisamos conhecer. Mas as discussões, as divagações por causa, às vezes, de bobagens, e de heresias, e de falsos ensinamentos que não têm fundamento na palavra de Deus. E isso são coisas que o inimigo usa para distrair a igreja do cumprimento da sua missão, do cumprimento do propósito de Deus. Essas discussões inúteis desviam a igreja da missão e enfraquece a fé, é o que está dizendo ali no finalzinho do verso 4, porque desvia do propósito, que é o fundamento da fé, obviamente que a fé enfraquece. Aí há um desânimo na fé. Como que a gente faz isso? A gente precisa tratar o assunto com maturidade. Com maturidade. Era uma igreja imatura, porque era novinha mesmo, e era um pastor jovem, Timóteo ainda era jovem pastor. Também não tão maduro assim. E Paulo dá alguns ensinamentos para eles, tanto para a igreja quanto para o jovem pastor Timóteo, sobre esta maturidade espiritual. Porque, como eu estava dizendo, há pessoas que têm muito conhecimento, mas pouca maturidade. Porque em nenhum lugar a Bíblia diz que a verdade nos libertará. Em nenhum lugar a Bíblia diz que a verdade nos libertará. Diz? Vocês conhecem algum versículo que fala sobre isso? Não. O que a Bíblia está dizendo é que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. A verdade precisa ser transformadora. A verdade precisa ser aplicada na nossa vida. O conhecimento apenas informativo não transforma a vida de ninguém. Continua um crente imaturo, mesmo que ele saiba todas as dimensões da arca de Noé de cor, tantos côvados para lá, tantos côvados para cá. Olha, eu fiz as contas e Noé usou 837 pregos. Isso, às vezes, não transforma a vida de ninguém. Porque o mero conhecimento acadêmico, o mero conhecimento intelectual, o mero conhecimento informativo não é suficiente para transformar a vida. Mas quando nós conhecemos no sentido de experimentar a verdade, e essa verdade ela é aplicada à nossa vida, aí então há crescimento, aí então há maturidade. O conhecimento sem aplicação é inútil. Eu conheço algumas pessoas que são doutores em teologia e os camaradas sabem tudo de grego, de hebraico, de Bíblia, de filosofia, de tudo. O cara é um monstro, é uma fera, você sabe tudo. Mas não tem fé, perdeu a fé. Não tem vida com Deus, não tem vida na igreja, família toda arrebentada, o cara se perdeu. Um conhecimento que incha e que envaidece, mas que não trouxe maturidade. Os irmãos estão me entendendo? Ao contrário, eu conheço pessoas, e não são poucos, que mal sabem ler, que pega a Bíblia para ler, fica quase que gaguejando, soletrando aquelas palavras, mas que tem maturidade espiritual,
que deixa que este conhecimento transforme a sua vida, e não é um sentimento, um conhecimento que envaidece, mas é um conhecimento que transforma. E por causa disso, vem a maturidade espiritual. O verso 5 diz assim: esta orientação tem como objetivo o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Eu vou voltar no verso 5. Verso 6 diz: alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum. Veja que isso aqui é característico de gente imatura, de meninice, se entregar a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. Paulo está dizendo assim: olha, cuidado, Timóteo, porque algumas pessoas são tão imaturas que se acham mestres da lei, mas não sabem nem o que está falando. Não sabe nem o que está falando. Se fosse hoje, né, que Paulo fosse escrever essa carta, Paulo diria assim: são os teólogos do YouTube. É aquele camarada que assiste meia dúzia de vídeos no YouTube e acha que sabe tudo e fica vaidoso, cheio de jactância, cheio de orgulho e quer discutir, botar minhoca na cabeça dos outros, quando, na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo que isso é imaturidade. Imaturidade. Mas eu não quero ficar falando de imaturidade, eu quero falar de maturidade. Maturidade, porque o que nos interessa aqui é crescermos pelo caminho do discipulado, por meio de um discipulado de Cristo, rumo à maturidade espiritual. Homens e mulheres, e volto a dizer aqui uma coisa que já disse antes, que maturidade tem pouco a ver com idade. Porque às vezes você tem uma pessoa jovenzinha, muito madura na fé. Tem ou não tem? Às vezes um adolescente, Felipe. E, por outro lado, você tem às vezes um camarada velho de guerra, como a gente diz assim, 200 anos de crente, imaturo. Imaturo. Às vezes até pastor. E às vezes até um pastor com muitos anos de ministério, mas faz umas bobagens que diz gente, que imaturidade. Não é título, não é seminário, Johnny, que muda, não é conhecimento na cabeça, mas é o conhecimento no coração e aplicado à vida. É isso que nos traz maturidade. E eu quero então, voltando ao verso 5, deixa o 5 aberto aí, falar sobre marcas de maturidade espiritual. E eu quero destacar aqui nesta manhã 4 marcas com os irmãos. 4 marcas de maturidade espiritual. E eu não queria que você ficasse olhando para o outro para pensar assim, deixa eu ver se meu vizinho aqui tem essas marcas. Não, eu acho que cada um deve pensar de si mesmo. Deixe-me ver se eu tenho essas marcas de maturidade espiritual. E a primeira marca que eu quero destacar é o amor. Olha o que diz o verso 5. Esta orientação, que orientação? A orientação que Paulo está dando a Timóteo acerca dessa imaturidade das falsas doutrinas e das discussões inúteis e intermináveis. E ele diz, essa orientação tem como objetivo o amor. Esta orientação tem como objetivo o amor. Por quê? O amor é a primeira marca de um crente maduro, de um cristão maduro na fé. Não é o conhecimento, não é a quantidade de livros que eu já li. Olha, eu já li 3.000 livros de teologia, mas eu não amo o meu irmão, eu sou imaturo. Ah, mas eu tenho pós-doutorado em teologia em Oxford, mas eu não sei amar o meu irmão, eu sou imaturo, eu sou menino na fé. Porque a expressão primeira de maturidade espiritual é o amor. A gente está aí nessa campanha da construção do templo e a gente criou até um slogan. O slogan é, só o amor constrói. Você não precisa de dinheiro para construir, você não precisa de pedreiro, você não precisa de engenheiro, você não precisa de projeto aprovado na prefeitura. É claro que precisa de tudo isso, mas isso não é o principal. O que a gente precisa é de amor.
amor a esta causa, amor entre os irmãos, amor a Deus, porque se estamos em um ambiente de amor, todas essas coisas virão naturalmente. Por isso a expressão que só o amor constrói, e é verdade. O amor, ele é suficiente para despertar responder às outras necessidades que temos. De modo que Paulo começa dizendo, no verso 5, que essa orientação ela tem como objetivo o amor. E a gente precisa se lembrar que o amor é a motivação de Deus. Quando a gente estudou sobre os atributos de Deus nos cultos de quarta-feira, vocês se lembram? A gente fez uma definição de Deus que dizia que Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor, isto é, motivado por sua essência de amor, ele criou, sustenta e governa todas as coisas. Então, a motivação de Deus para todas as coisas é o seu amor. Tudo que Deus faz, ele faz movido por amor, porque Deus é amor. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer que se eu não tiver amor, não vale nada. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado, sem amor não vale nada. O amor é a base de todas as coisas. João vai dizer na sua epístola, capítulo 4, 7 e 8, que Deus é amor. Deus é amor, a essência de Deus é amor. De modo que se queremos ser crentes maduros na fé, precisamos ter esta marca do amor. Precisamos crescer em amor. Precisamos ser homens e mulheres que saibam amar como Deus nos ama. Não é acúmulo de conhecimento, mas é conhecimento aplicado na vida que vai nos dar atitudes amorosas, ações e reações de amor. Mas o que é amor? Algumas pessoas podem confundir amor com permissividade. Está tudo errado, está tudo no pecado, está tudo problemático. Não, mas eu amo, então eu vou tolerar, eu vou deixar tudo errado mesmo para não criar problema com ninguém. Isso não é amor, isso é permissividade. O amor, muitas vezes, ele confronta. O amor é duro, na verdade, mas ele sabe fazer isso de uma forma que puxa para perto, e não que afasta, e não que gera vaidades. O amor também não é possessividade. Tem gente que tem um ciúme doentio em nome do amor. Isso não é amor, não. Isso é possessividade. Amor é você dar, você valorizar, é você priorizar o outro, é você trabalhar em função desta pessoa que é amada. Amor não é sentimento, que às vezes a gente tem também aquela coisa meio platônica, né? Meio romântica, daquele amor que você vê um coraçãozinho na frente das pessoas, né? Não é assim não, irmãos. Isso é o amor das músicas aí sertanejas. Amor é atitude. Amor é decisão. É você amar o seu marido, você amar a sua esposa, você amar o seu filho, seu pai, sua mãe, é você amar o seu irmão, mesmo quando ele não for tão bonito e cheiroso assim. Mesmo quando você olha e enxerga defeitos, dificuldades, mesmo quando ele te faz raiva, mesmo quando ele te cria problemas. Mas mesmo assim você decide amar. Você tem uma atitude de amor. O cristão maduro ama, e ama de verdade, não apenas de palavras. É um amor que move todas as coisas, um amor que motiva todas as coisas. E por que é que nós amamos, então? Porque nós somos maduros na fé. O que é que nos leva a fazer o que fazemos? O amor. O amor é a nossa motivação. Por isso, Paulo diz que esta orientação tem como objetivo o amor. E o amor é a primeira marca de um cristão maduro na fé, maduro espiritualmente. Então, se você quer crescer na sua maturidade espiritual, preste bastante atenção nesta marca, neste indicador estratégico.
quanto está o seu amor, como anda o seu amor, como você manifesta, como você expressa esse amor no seu dia a dia, porque amor é marca de um cristão maduro. Vamos para frente, que o tempo está voando. Paulo continua dizendo assim, um amor que procede de um coração puro. O amor que procede de um coração puro. E aqui eu encontro uma segunda marca para um cristão maduro na fé, para um cristão espiritualmente maduro. O crente maduro, ele tem um coração puro. Coração puro. Claro que puro aqui não significa vazio. Puro vem de pureza. E pureza é uma virtude. Ainda que hoje em dia, com tanta inversão de valores, a pureza possa ser até achovalhada. E alguns zombam da pureza e dizem assim, ele é muito purinho, ele não sabe nada, ele é ingênuo. E, na verdade, ser ingênuo, ser puro, é bênção de Deus. Preste atenção que não é ser bobo, bobalhão, também não. Mas ser puro, no sentido de ter uma mente pura, de ter olhos puros, de ter um pensamento puro, de ter um coração puro, como diz aqui o apóstolo Paulo. Um coração puro, como de uma criança. Eu acho que a criança exemplifica bem o que é um coração puro. Criança não guarda mágoa, criança não tem malícia, criança não tem maldade. Eu não estou dizendo que ele não peque, peca sim, enfia o dedo dentro do seu olho, né? Mesmo bebezinho. Mas a criança não guarda rancor, a criança não guarda mágoa, a criança não tem esse tipo de coisa que gente grande tem. E essas coisas no nosso coração corrompem o nosso coração, fazem o nosso coração ficar sujo. E nós precisamos ter um coração puro diante de Deus, à medida que amadurecemos na fé. Por isso Paulo diz, um coração puro. Essa é uma segunda marca de um coração puro. Um coração puro é um coração sem malícia. Analise você mesmo. Pense em você mesmo. Pense na sua própria vida. Como está o seu coração? Um coração sem malícia, um coração sem maldade, um coração sem egoísmos, sem orgulho, sem vaidade, um coração sem mágoas, sem rancores, sem raiva, um coração puro, como marca de maturidade espiritual. Se o nosso coração está cheio dessas coisas, é um sinal de que a gente precisa buscar maturidade. Não, eu não suporto fulano, porque lá em 1900 antigamente, eu briguei com ela, não lembro nem por que mais, eu nem lembro por quê, mas eu sei que eu estou de mal com ele, eu guardo essa mágoa no meu coração. Para com isso é coisa de menino, isso é coisa de crente imaturo. Resolva, perdoe, libere perdão, peça perdão, limpe o seu coração, porque coração puro é coisa de crente maduro. Busque a maturidade espiritual por meio de um coração puro. Peça a Deus que limpe o seu coração, para você ter esse coração puro diante do Senhor. Terceira marca, a boa consciência. Olha o que diz o verso 5. O objetivo de um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência. O crente maduro, ele tem boa consciência. Preste atenção que é mais do que consciência limpa. É mais do que consciência limpa. Não, eu estou com a minha consciência limpa. Com aquele negócio com a Clara, eu estou com a minha consciência limpa, que eu sei que eu não fiz nada errado com a Clara. Estou com a minha consciência limpa, tranquila. Consciência limpa é quando você sabe que não fez nada errado. Consciência boa vai além disso. Além de não ter feito nada errado, eu fiz a coisa certa.
eu fiz o que deveria ter feito. Isso é consciência boa. Porque consciência limpa, assim, não, eu sei que eu não fiz nada errado. Consciência boa é saber que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito. Isso é ter uma boa consciência diante de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em Tito, capítulo 1, verso 15, ele fala, dá uma olhadinha rapidinho na sua Bíblia, vai à frente um pouquinho, algumas páginas só, depois a gente volta. Lá em Tito 1,15, ele fala de algumas pessoas que têm a sua consciência contaminada, ou a sua consciência corrompida. Diz assim, Tito 1,15, tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos, que têm a consciência corrompida, nada é puro, pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Tem pessoas que a consciência é corrompida e vê maldade em tudo, e malda tudo, e tudo é ruim, porque, na verdade, a contaminação, a corrupção está na consciência, na mente desta pessoa. E isso é fruto de imaturidade espiritual. Crente maduro tem boa consciência. E a gente precisa crescer em maturidade para termos esta boa consciência. Volte para Timóteo, 1 Timóteo, mas vamos passar, antes de você voltar para o verso 1, veja o capítulo 4, verso 2, que Paulo vai falar também sobre aqueles que têm uma consciência cauterizada. Abre aí, 1 Timóteo 4, 2, abre aí, acompanhe comigo aí, você que está de casa também. Paulo diz assim, sobre a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a sua consciência insensível ou cauterizada, como está nas versões mais antigas, isto é, a consciência, ela tornou-se insensível, cauterizada. Cauterização aí para os médicos e enfermeiros é quando você faz lá o processo e que para de sangrar e que para de sentir dor, e ali não tem mais sensibilidade. A mente, a consciência se torna cauterizada, insensível. Aí o Espírito fala, a Bíblia fala, os irmãos falam, a palavra ensina, mas a consciência está tão corrompida, tão insensível, que não ouve mais e não aprende mais. Isso é coisa de crente imaturo, crente que não cresce. Mas o crente maduro na fé, ele tem uma boa consciência. Busquemos, meus irmãos, maturidade espiritual por meio desta boa consciência. Volta lá para 1 Timóteo 1,5, para a gente ver aqui a última marca de um crente maduro. Primeiro é o amor, segundo, um coração puro, terceiro, uma boa consciência, e a quarta e última deste verso é uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Talvez na sua tradução esteja uma fé sem hipocrisia, ou uma fé não fingida. E aí, eu sei que muitas vezes, e era o caso lá em Éfeso, dos falsos mestres, que a fé, ela é exterior. É uma fé muito bonita, é uma fé que eu demonstro de uma forma assim, que eu aparento uma espiritualidade muito grande, mas que por dentro aquilo tudo é hipocrisia. E Jesus chama isso de sepulcros caiados. E nós somos, às vezes, tentados a ser assim. Não pense em ninguém outro, não, pense em você mesmo, que eu estou pensando só em mim agora. Eu não estou pensando em ninguém, estou pensando em mim. Quando às vezes eu sou aquele camarada de fé, que tem uma palavra, que tem uma oração tão bonita, e você também, e aquela espiritualidade toda, e chega, chora, e arrepia, mas aquilo é tudo falsidade, tudo teatro, tudo fingimento. Por isso que Jesus, lá em Mateus 23, ele vai chegar para os escribas e fariseus, vai descer a vara, com amor, mas ele desce a vara, dizendo assim, seus fariseus hipócritas, vocês carregam os outros de um monte de coisa que eles devem fazer, mas vocês mesmos não movem um dedo para resolver nada.
vocês só sobrecarregam os outros, mas vocês não se movem para resolver nada. É uma fé fingida, é uma fé da boca para fora. Isso é coisa de crente imaturo. Mas crentes maduros na fé têm uma coerência de sua fé com o seu discurso e com a sua prática, com a sua vida. Você olha para a pessoa e diz assim, puxa, fulano, fulana é um crente maduro, olha a vida dele, olha o que ele faz, olha o esforço dele, mesmo quando ele erra, porque todos nós erramos, mas a gente diz assim, puxa, mesmo quando erra, mas olha como ele se esforça para acertar, para se consertar, para se arrepender, para ajustar o que precisa ser ajustado. Isso é coisa de gente madura na fé. Quando a gente precisa buscar esta fé verdadeira, sem hipocrisia, sem fingimento. Lá em Mateus 23, Jesus diz assim, na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. E nós tivemos numa sinagoga, numa escavação arqueológica de uma antiga sinagoga em Corazim. E ali foi encontrada uma cadeira de pedra, onde estava escrito, cadeira de Moisés. Provavelmente Jesus, que andava naquelas bandas de Cafarnaum, Betsaida, Corazim, nas margens do mar da Galileia, ele entrou naquela sinagoga e viu ali sentado naquela cadeira gente dizendo, não faça isso, não faça aquilo outro, não pode fazer isso no sábado, vocês têm que não sei o que lá, e tantas regras e regras e regras e mais regras, que era só para os outros, eles mesmos por dentro estavam vazios. Uma fé fingida, uma fé hipócrita daqueles líderes religiosos dos tempos de Jesus. Jesus diz assim, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam uma coisa e fazem outra. Isso é típico de fé fingida. Fala bonito, mas faz feio. Fé fingida. Mas crentes maduros, que nós queremos ser, amém? Crentes maduros que nós queremos ser, são crentes que têm uma fé verdadeira. Não significa que é perfeita, porque nós somos humanos e aqui vamos tropeçar, vamos errar, vamos falhar, mas a gente se conserta, a gente tem o desejo de acertar, a gente se arrepende, a gente se perdoa, a gente se ajusta, e isso faz parte do processo do discipulado e da maturidade espiritual. Verso 5, olha, eu vou ler o verso todo de novo, agora que a gente explicou, para você orar a Deus e pedir assim, Senhor, eu quero ser esse crente maduro. Senhor, eu quero ser esse discípulo maduro, esse discípulo que cresça, que cresce. E eu peço que o Senhor imprima em mim, no meu caráter, na minha personalidade, no meu jeito de ser, imprima estas marcas de maturidade espiritual. E que a gente busque a Deus, debaixo da bênção e da orientação do Espírito Santo, para a gente se desenvolver na caminhada discipular, para a gente buscar essas marcas, essas 4 marcas de maturidade espiritual. Não é para também se envaidecer assim, ó, tá vendo como eu sou maduro? Isso já é imaturidade. Sou muito mais maduro do que você. Isso é imaturidade pura. É ou não é? Mas que Deus nos abençoe, nos ajude, que o Espírito trabalhe no nosso coração, no meu e no seu, meu irmão, e você que está em casa também, para que nós caminhemos rumo a esta maturidade espiritual. Vamos ler o verso 5, que diz assim, essas coisas, esta orientação tem como objetivo o quê? O amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência. E 4, de uma fé sem hipocrisia, uma fé verdadeira,
não fingida.